Olá, amigos. Vamos dar início à nossa quarta aula sobre MATLAB. Lembrando que essas noções básicas, elas se destinam a um aprendizado mais eficiente sobre redes neurais, que vai ser abordado no nosso curso de inteligência computacional aplicada ao melhoramento genético. Nós já temos aqui o fundo, o MATLAB, já apontando aqui para a nossa pasta de trabalho, C2.bio748, e eu já carreguei aqui o que eu chamo de exemplo da aula 4, para ficar mais fácil a explicação e o andamento da nossa exposição. Nessa parte, nós vamos estar preocupados com alguns comandos básicos, né? Essencial que aquele que tem aptidão aprenda bastante esses comandos, porque são os comandos que vão ser inseridos na lógica do script, né? A essência da sua aplicação. Então, não deve passar de meia dúzia de comandos, mas que são essenciais. O primeiro que nós vamos abordar é o laço, né? O laço tem uma estrutura de for, uma variável, i, j, k, l e uma expressão. Posteriormente, um grupo de comandos, e esse for finaliza com um end, né? Então essa aqui seria uma estrutura básica, um laço de i variando de 1 até 10. Nós poderíamos colocar i variando de 1 até 10 no intervalo, por exemplo, de 2 em 2. Então seria 1, 2 pontos, 2, 2 pontos até 10. E os elementos desse vetor A, ele vai assumir os valores de I. Então o primeiro elemento vai ser 1, o segundo elemento vai ser 2, assim por diante. E ele termina com um end. Então temos aqui a nossa estrutura de um for, iniciando, declarando de 1 até 10, né? Sempre quando tem um for, o próprio MATLAB já indica a finalização desse laço, e entre o for e o end existe uma série de comandos. Então, para esta ideia aqui, o Ctrl Enter, nós vamos então ter acesso à informação daquela nossa variável A, que já foi então construída a partir desse laço. Nós temos aqui um exercício, né, onde a gente sugere para vocês que você gerar um conjunto de dados, né? 1 por 10, você pode usar aqui esse comando de gera números aleatórios, né, com distribuição normal, e nós queremos obter desse conjunto de dados uma estimativa de média e variância, né? E nós vamos comparar o valor obtido por seu programa, usando o laço, o for, com as estatísticas básicas da biblioteca do MATLAB, própria para obter médias e variâncias. Então vamos aqui na nossa atividade, aqui nós vamos limpar a tela, nós vamos zerar as minhas variáveis, e aqui eu estou então gerando meu conjunto de dados. Esse conjunto de dados vai ter 10 elementos, 10 linhas e uma coluna. Para eu calcular a média e a variância, nós sabemos que a média é a soma de todos os dados dividido por n. E eu vou calcular a variância, eu preciso da soma ao quadrado, soma de x2 menos soma de x, tudo ao quadrado sobre n, e divido tudo pelos graus de liberdade. Então, eu preciso inicializar com algumas variáveis importantes. A soma, que vai acumular o total dos valores. Aqui uma outra soma ao quadrado, que vai acumular o total dos valores ao quadrado. E preciso saber o número de elementos do meu vetor. Pode ser o comando número de elementos ou o comprimento do meu vetor. Pois bem, então, para eu iniciar os meus cálculos, eu tenho que ter, né, o contador. Eu posso especificar aqui de 1 até o comprimento, ou for de i variando de 1 até n.
Cada vez que eu ler um determinado valor, eu vou somá-los, né? Na variável S, que acumula a informação de cada dado. E a variável SQ, que acumula o quadrado desses valores. Então, quando eu terminar esse laço, eu vou ter a soma, que dividido por N, me permite calcular a média. E a variância é a soma dos valores ao quadrado, menos aquele soma todo ao quadrado, dividido por N, e dividido aqui, por fim, pelos graus de liberdade, para obter o valor da variância. Uma vez executado, eu poderia imprimir não só a soma, aqui estou pedindo para imprimir a soma, a média e a variância. Então a soma, a variável S, a média, a variável média e a variância V. São variáveis reais que eu estou pedindo para ser impresso nessa modalidade de porcentagem F, é a formatação própria para valores reais, envolvendo aí 5 dígitos e, nesse caso específico, foi explicitado que seria o tamanho 5 e 4 casas decimais. Posso deixar implícito e ele então vai usar um formato próprio. E vou então imprimir o que foi obtido pelo meu algoritmo. Certamente que eu poderia facilmente ter obtido esses valores usando esses comandos especiais do MATLAB, a soma, a média e a variância. Então nós vamos comparar, né, os resultados obtidos pela minha programação e os resultados obtidos direto por os comandos especiais do MATLAB. Então veja bem, aqui, antes dessa linha tracejada, eu tenho o valor da soma pelo acumulador S, da média pela variável M, né, e pela variância. Aqui eu vou conferir então a soma exatamente igual, a média exatamente igual, nesse caso aqui a média plotada com 5 números e 4 decimais, e aqui a variância, né, a questão apenas da formatação do número de decimais. Então nós temos valores exatamente iguais. Então veja que é um recurso. Esse for nós vamos estar rotineiramente usando nos nossos aplicativos. Bom, um outro comando, aqui está, né, o script apresentado, mas já executado diretamente no MATLAB. O outro comando é o comando if, o se, o condicional. Então, nós temos um if e uma expressão, normalmente aquelas expressões de comparações, se é maior, se é igual, se é menor, um grupo de comandos e um end. Ou você pode ter também um else entre o seu if e o seu end. Se, por exemplo, for maior que 0, faça isso. Else, caso contrário, faça aquilo. Então você pode usar essas condicionais, né? Da mesma forma do exemplo anterior, nós vamos pedir para gerar um conjunto de dados, obter as estimativas de média e variância, como nós vimos no exemplo anterior, comparamos com os comandos min e var, só que agora eu gostaria de obter o máximo mínimo daquele conjunto de dados. Nós vamos identificar qual vai ser o valor máximo e o valor mínimo. Esse valor máximo e o valor mínimo, a gente já pode planejar, fazer um projeto em que a gente vai chegar à conclusão que basta ler informação por informação dentro daquele laço. É como nós vimos lá no nosso primeiro exemplo do curso. Você pega o valor e questiona se ele é maior ou menor do que um determinado valor que eu considerei máximo ou mínimo. Então veja que eu preciso então ter uma informação prévia da variável máximo e mínimo, e usando essas condicionais, certamente que eu vou atender, né? Eu vou chegar à minha conclusão. E posteriormente eu vou comparar os resultados com comandos mais simples do MATLAB. Então está aqui a nossa atividade. Nós vamos ver a nossa atividade. Nós vamos gerar aqui um conjunto de informações
nesse caso, por exemplo, uma função randômica que gera uma gaussiana com distribuição normal, média 0, variância igual a 1, e a gente então tem uma sequência de números. Toda vez que eu fizer isso, vai gerar uma sequência diferente. E essa sequência de números, eu pretendo achar a média, a variância, o máximo, o mínimo e tudo mais. Aqui eu já sei o número de elementos do meu vetor, que é igual a 10. Mas, se eu não soubesse, se fosse lido de um arquivo externo, eu não precisaria de estar contando. O próprio computador encontraria o número de elementos desse vetor. Aqui eu estou inicializando a variável SSQ, destinada ao cálculo da variância e da média, né? Nós já vimos que são necessários para eu ter estimativa da média e variância. E vou iniciar com valores mínimos e máximos. Uma estratégia é dizer que o mínimo é um número infinitamente grande, 1 elevado a 10. Então, certamente, o primeiro número que eu ler, ele vai ser menor do que esse número infinitamente grande. Mas posso inicializar com esse número grande. E o máximo nós vamos dizer que é um número infinitamente pequeno, menos 1 elevado a 10. Um número bem pequeno e negativo. Pois bem, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um laço. For i de 1 até n, ou de 1 até 10, né? Tanto faz. Eu vou ler, aqui eu coloquei de uma forma mais didática, certamente, que vocês podem fazer de outra forma. Essa variável lida aqui ela é dispensável, só para a gente explicar de uma forma mais agradável. Eu vou ler o primeiro valor, depois o segundo, assim por diante. E esses valores lidos, eles vão ser acumulados em S, certo? De forma que ao terminar o laço, eu tenho a soma de todos os valores da variável S. A variável SQ vai acumular o valor lido ao quadrado. Então, ao terminar o laço, eu vou ter, então, todos os valores somados ao quadrado nessa variável SQ. E tem aqui agora o uso do if. O primeiro if, né, o primeiro condicional, se destina a calcular o valor máximo. E o segundo se destina a calcular o valor mínimo. Como é que funciona isso? Bom, aquele primeiro valor lido, ele é maior do que o máximo? Ora, o meu máximo é infinitamente pequeno. Então, o valor certamente vai ser maior que o máximo. Então, o máximo vai assumir aquele valor. E assim vai. E eu vou fazendo até terminar. Eu coloquei aqui uma variável auxiliar que ela localiza quem seria este elemento que assume o valor máximo. Então veja, ele não só obtém o valor máximo e vai me identificar se é o primeiro elemento do meu vetor, se é o segundo elemento do vetor x e assim vai. Então esse g máximo, ele localiza a posição onde se encontra o máximo. Né? Se ele achou um valor maior, ele guarda a posição. A mesma coisa ele vai fazer nessa outra estrutura. Além de achar o valor mínimo, o primeiro valor lido é menor do que o mínimo, lembrar que o mínimo estava inicialmente muito grande. Então certamente vai ser. Mas o segundo valor, nós vamos ter a condição if verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, ele acumula na variável mínimo o valor lido e também acumula a posição que se encontra o mínimo. Então, dessa forma, ao terminar o laço, ele vai ter informações do S, do SQ, do mínimo, do máximo e a posição do mínimo e a posição do máximo. E ele então vai gerar a informação da média, né? A média obtida pelo meu programa, usando o laço, e a média 2, usando o comando próprio interno do MATLAB, que é min. Eu vou ter a variância, usando a estrutura de laço, e a variância 2, que é a variância obtida pelo uso da função var do MATLAB. Eu vou ter o valor do máximo 1, que está lá dentro do meu laço, da minha condicional,
e você tem o máximo 2, que é obtido pelo uso do máximo próprio do MATLAB. Eu vou ter o mínimo, que é próprio do mínimo 2, que é próprio do MATLAB, e o mínimo 1, que eu acabei de calcular no meu programa. Para eu achar a posição, se eu tenho a posição, se eu tenho o valor, então eu vou imprimir aqui a média 1 pelo meu programa, média 2 usando o min do MATLAB, variância 1, a variância do meu programa, variância 2 usando o var do MATLAB, a posição do mínimo do meu programa, a posição do mínimo achado pelo MATLAB. É um find, eu vou encontrar a posição no vetor x que corresponde, que tem equivalência, esse igual, equivalência que seja igual ao mínimo que eu reconheço que existe no meu vetor x. Aqui eu vou estar imprimindo o mínimo que eu obtive no meu programa e o mínimo do MATLAB. As posições do mínimo vai ser dado, do máximo vai ser dado pelo meu programa ou encontrado pelo uso do find. E aqui os valores de máximo. Então, se eu executar essa faixa, Ctrl Enter, eu tenho então o meu vetor novo, que é a função randômica, gerado. Aqui eu vou ter a resposta da média, lembrando que aqui a primeira informação é média do meu programa e a média do MATLAB, correto. A variância do meu programa, a variância do MATLAB. Posteriormente, a posição do mínimo, né, é o segundo elemento pelo meu programa e pelo MATLAB, e o valor do mínimo pelo meu programa e pelo MATLAB. A posição que se encontra o valor máximo, que é a quarta posição, pelo meu programa ou pelo meu MATLAB. Né? E aqui nós temos o valor desse máximo. Então veja que eu posso usar certos recursos ou fazer um programa envolvendo aqueles comandos para encontrar certas soluções. Né? Essa que é a grande vantagem das linguagens atuais. Antigamente, quando a gente usava Fortran, Basic, Pascal, Delphi, a gente não tinha disponível essas macro, né? Que são disponíveis nas linguagens hoje, do R, do MATLAB, do Python e tudo mais. Então, tudo aquilo era calculado dessa forma. Então, só para dar informação, o programa Gênesis, se quer calcular o mínimo, ele vai usar essa estratégia. Se quer calcular a variância, o máximo, é essa estratégia, não tem nada de min, máximo, var, não, nem inv. Você quer, dentro do programa Gênesis, se você deseja a inversa da matriz, ele tem uma biblioteca interna, subrotina interna, e lá tem todos os recursos para calcular a inversa da matriz. Usar os valores, os autovetores e tudo mais. Então é dessa forma que a gente programava, e hoje em dia as linguagens modernas já contam, já disponibilizam esses recursos que facilitam a nossa vida. Aqui de novo é o script daquilo que nós acabamos de executar dentro do MATLAB. Uma outra opção é o else if, onde você tem uma expressão se, caso contrário, você pode ter vários else if ou else até finalizar. Então esse recurso else é bem mais elaborado e aqueles que desejar usar, né, devem então ter uma consulta dentro do help do MATLAB para entender melhor suas propriedades. Bom, um comando também bastante interessante são os comandos de loop, assim como o for, mas que usa o while. Então o while é a expressão end. Então faça enquanto, né? Então isso é muito comum, por exemplo, em redes neurais. Faça enquanto a minha taxa de erro aparente ela não atingiu zero. Faça enquanto o R2 não atingiu 80%. Então você não precisa de uma variável contadora, como normalmente é o caso do for. Então você tem uma situação, uma condicional, mas pode ser de uma variável interna. Então aqui nós temos um exemplo
vamos pensar aqui numa iteração, né? Começa aqui do zero, faça while esse t é menor do que 10 e vai então somando. E t é igual a t mais 1 e atribui então ao meu vetor A o elemento 1, o valor 1, ao elemento 2, o valor 2, ao elemento 3, o valor 3. Faça enquanto for menor do que 10. Então, eu vou atribuindo, enquanto ele for menor do que 10, a gente vai então conseguir fazer essa estrutura de laço. Começando então do zero, então veja que ele vai até o 10 dependendo de como eu fizer essa estrutura. Ou iria até o 9 se eu preparar para que isso aconteça. Então vai fazer de 1 até 10. Ele vai fazer o 10? Vai, porque quando chegar o 9, aí sim que ele vai somar, e no 10, então, na hora que retornar, ele vai atribuir, né? Então não teria problema nenhum esse t, né? Quando for 1, aí ele começa do 0, e então ele ganha 1 e recebe 1, né? Mas aí que ele atualiza. Depois ele recebe mais 1, então ele vai incluir, neste caso, um valor 10, pela estrutura que foi apresentada aqui no nosso programa. Bom, vamos continuar. E essa opção, bastante interessante, de switch, muitas vezes quando você tem um elenco de opções, ele funciona como um distribuidor, né? Digamos que você possa fazer 3 análises. Vamos analisar A, B, C, D. 4 análises, né? Então você pergunta para o usuário o que você quer. Você quer fazer um teste Tucker, um teste Scott-Knott, um teste F, um teste Schaeffer. Então são 4 opções. Ele pergunta qual opção e ele começa a distribuir, né? Então ele Swift, ele recebe essa informação. Se for 1, ele vai fazer um teste Tucker. Se for 2, ele vai fazer um teste Schaeffer. Outros casos, ele faz outras coisas. Então, você pode, é muito interessante, quando chega em determinado momento, você tem, né, uma escolha de opções, ele tem várias opções e você então distribui essas opções. Então esse switch é muito comum, é como se fosse um select case, né? Então tem os vários casos e ele vai distribuir para onde for o desejo explícito do usuário ou uma opção, né, do programador. Então, às vezes, você chega um momento que uma variável pode ser negativa, pode ser 0 ou pode ser positiva. Então, se for negativa, faça uma coisa, se for 0, outra, se for positivo, outra. Então, esse switch, ele permite essa distribuição em caminhos diferentes a partir da variável, né? Esse break é usado para sair do loop, mesmo que ele seja incompleto, né? Mesmo que ele não tenha chegado ao final. Então, ele permite você parar em determinado momento. Às vezes você manda rodar uma rede com 1 até 30 neurônios. Então, ele faz análise com 1, com 2, com 3, com 30, mas com 2, neurônio, por exemplo, você já atingiu o seu objetivo, uma taxa de erro 0. Então, se a taxa de erro for igual a 0, break. Então, ele sai do laço. E ele vai e continua processando a sua análise, mas não precisa chegar, você tinha mandado fazer de 1 até 30, mas não precisa fazer o 3, o 4 até 30. Se o 2 já chegou a uma resposta satisfatória, break e ele desaba. Então, você tem que observar, inclusive para prever até erros, onde colocar esse break, porque ele vai desarmar um laço específico. Então, nós vamos ver aqui um exemplo, né, onde a gente vai colocar aqui no exemplo 1, um laço e, variando de 1 até 5, né,
terminando nesse end, outro laço, J variando de 1 até 4, terminando nesse end, e aqui um if, né, de equivalência, usando aqui a equivalência, se i for igual a 3, né, a gente vai então fazer um break. Esse break está dentro desse laço i, então ele interrompe o laço i e finaliza. Então veja que ele vai fazer o 1, o 2, e quando tiver o 3, ele vai pular, certo? Ele vai pular. Então, ele vai com a variável 1 e a variável j de 1 até 4. Então, vai fazer 11, 12, 13, 14. O 2, ele vai fazer o 21, 22, 23 e 24, né? O 3, ele vai completar o 31, 32, 34, mas ao terminar esse laço J, ele questiona se i igual a 3, e aí o processo finaliza. Ele finaliza e ele sai do laço. Então ele vai imprimir essa palavra aqui final. Eu posso colocar o break em outra posição. Por exemplo, eu estou na posição dentro do laço J. Então, ele vai sair do laço J e não do laço I. Então, ele vai completar de 1 até 5. Mas na hora que encontrar o 3, ele vai pular, o I igual a 3, ele vai pular o laço J. Então, ele vai pular e vai se posicionar aqui. Então, ele encontrou a condição de pulo, né? Então, é diferente. Então, você tem que imaginar onde colocar esse break para saber onde aquele laço vai se tornar incompleto, vai ser interrompido por achar um break, né? Então veja que nesse caso específico, o i consegue ir de 1 até 5, né? Ele começa aqui de 1, 1, 2, 3, 4, né? Depois 2, 1, 2, 2, 2, 3 e 2, 4. Mas não consegue fazer o 3. Toda vez que ele tiver o 3, ele pula. Ele pula do laço J, mas continua executando o laço I. Então, só para dar uma ideia, depois nós temos que refletir mais sobre esse comando e a gente tem que pensar direitinho onde colocá-lo para que cumpra aquele nosso objetivo de interromper aquela determinada análise. Bom, esses são os comandos importantes e agora nós vamos tratar de outro assunto. O MATLAB, ele trabalha com 2 arquivos básicos. Todos os 2 arquivos com extensão M. Existem esses arquivos que nós estamos trabalhando, esses scripts, que são os scripts normais, né, para executar determinada tarefa. Mas você pode chamar um script dentro de outro script. Mas esse script dentro de outro script, esse outro externo, tem a mesma estrutura, mas é considerado uma função, né? Então é um arquivo genérico com entrada e saída. Você chamou esse arquivo, essa função, para uma finalidade específica, né? E ele tem algumas particularidades. Você tem que definir a função, o input, né? O input e o output. Então nesse caso aqui a função, então input A e B, e tem o output S. O nome dessa função, o nome do arquivo, aqui está inclusive errado. Se você der o nome da função de soma, o arquivo tem que chamar soma, exatamente igual ao nome da função. E outra propriedade é que você tem que colocar essa função dentro do arquivo que está indicando a sua área de trabalho, certo? Então você tem que especificar, ela tem que estar junto com a sua área, o seu arquivo de trabalho, as suas funções devem estar contidas lá. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos supor que eu quero achar as raízes daquela equação do segundo grau, tá certo? Então,
a minha função vai chamar raiz, o arquivo vai chamar raiz. E a minha função aqui adquire o nome de raiz. Eu vou entrar com 3 variáveis, o A, o B e o C, ou com a matriz que tenha 3 elementos, o A, B e C. E vou ter a matriz de saída, a matriz out, que vai ter 2 elementos, o x1 e x2. Então, na minha função, o primeiro elemento vai ser o A, o segundo elemento o B, o terceiro elemento o C. E vou fazer cálculos. O delta, B2 menos 4AC, obtenho x1, obtenho x2 e gravo na matriz alta. Então, veja, esta aqui, vamos dar exemplo, eu vou chamar aqui um novo script que eu já fiz. Raiz, essa raiz M. Então, veja, ela tem o nome raiz, exatamente o nome que está lá no meu arquivo. Ela começa com a função e termina com um end. Ela tem um input e ela tem um output. O input eu chamei de matriz in, o output matriz out. É o nome que você desejar. Eu sei que essa matriz in, ela é uma matriz, um vetor com 3 elementos. E vou então numérico e vou acionar o primeiro elemento A, B, C. E aqui então os cálculos. Então, esta função, ela vai ficar lá na minha pasta de dados. Então, vou voltar aqui. Se eu desejo, por exemplo, agora, calcular as raízes da equação ax2 mais bx mais c igual a 0, então eu não preciso mais fazer um programa. Certo? É como se eu usasse o min, o máximo, o mínimo. Então, eu criei a função raiz, que está dentro da minha pasta. Então, se eu definir que A, certo? A vale, vou dar um CLC. Se eu fornecer a matriz in, que é A com 3 elementos, que é AX2 menos BX menos 7X mais 12, então ele vai calcular x1 e x2. Ele vai fazer todas aquelas operações de obter o delta, de achar a raiz x1 e a raiz x2 e devolver. Então basta eu definir, só chamar aqui a função raiz, né? E aí, então eu vou ter o meu exemplo aqui dado. Tá certo? Então é muito simples. Se eu quiser aqui, né, trabalhar, chamar e obter as raízes x1 e x2, eu já tenho a função que faz esse tipo de atividade para mim. Então, em qualquer parte do meu programa que eu definir, né, então eu quero aqui uma outra matriz, né, B igual a, por exemplo, 1, 12, 16. E vou colocar aqui resposta igual a raiz dele. Certo? Vou colocar aqui para marcar essa área. Então, a minha equação é x2 mais 12x mais 16 igual a 0. Se tiver raiz, resposta, ele vai me dar a resposta nessa solução. Tá certo? É muito útil e nós vamos fazer uso dessas funções. Por exemplo, a normatização, denormatização, embaralhar. Se não tem dentro do MATLAB, você já cria o seu recurso e você chama sempre que desejar. Então, dessa forma, fica muito fácil você trabalhar com algo que repetidas vezes você pretende usar em seu programa, né? Existe uma série de argumentos que você pode usar, né? Que nós vamos ver agora para input e output, né? Você pode salvar arquivo, ler arquivo, né? Então nós vamos estar agora detalhando essas possibilidades
de argumentar a respeito de entrada e saída de arquivos, né? Então seria interessante que vocês dessem uma olhada depois, como pausar, emitir sinal sonoro, ou emitir sinais de erro, né? Informações de algum problema da sua análise, de superparametrização, de indefinições, né? Então existe uma série de argumentos que você também pode usar, e depois eu recomendo que vocês com calma olhem o help do programa. Bom, vamos até então no nosso curso. Toda entrada de dados ela está vindo direto da tela, mas nós sabemos que isso não faz sentido se a gente tem grandes arquivos de dados. E toda saída também está numa tela. Também é necessário que essas saídas sejam colocadas no Excel, no PDF, num bloco de notas, né? Então a gente precisa agora aprender um pouco de como usar os argumentos de carregar arquivo e de salvar arquivo, né? Então o carregar o arquivo, basta você ter o nome do arquivo e você simplesmente colocar o comando load, né? Então eu já tenho aqui na minha pasta, eu coloquei um arquivo aqui, plano1.dat, né? E a gente não está na pasta dados, está na pasta BIOS 748. Então nós temos aqui atividade que nós vamos ensinar vocês a carregar esse arquivo e visualizar, né? Então vamos ver lá. Então meu arquivo está na pasta BIOS 748 e ele chama-se plano1.dat. Eu vou carregar load arquivo de dados que eu associei a variável alfanumérico aqui. Bom, se eu quiser ver todos os dados, é só digitar os dados após ter carregado. Se eu desejo ver a dimensão, o número de linhas e o número de colunas, né, eu posso então usar esse comando dim, size, e aí então eu retorno duas informações, a primeira informação é o número de linha e a segunda informação é o número de coluna. Se eu quero ver uma coluna particular, né, então eu coloco aqui dados, todas as linhas e a coluna 5. Vamos ver como é que funciona. Vou colocar aqui um CLC e executar. Então veja, eu primeiro chamei o meu arquivo dados, né? Então ao executar essa palavra dados, ele vai me apresentar na tela. Não tem ponto e vírgula, ele vai explicitar o conteúdo na tela, né? Aqui eu pedi as dimensões, o número de linha e o número de coluna, né? Então se eu perguntar aqui quantas linhas tem esse arquivo, ele vai me responder 30. Quantas colunas tem? 7. Né? Então tem 30, é um experimento em blocos, com 10 tratamentos, 3 repetições, 30 linhas. Quantas colunas? 7. 5 variáveis, tratamento em bloco, 7. Se eu quero ver a quinta coluna, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, começa com 404. Né? Então, aqui eu tenho a quinta coluna, está sendo executado esse comando aqui. Então veja que eu carreguei o meu arquivo de dados usando o comando load, né? Da maneira bem simples. E como é que eu salvo meu arquivo de dados? Usando save, né? E esse comando save, ele tem uma estrutura. O nome, né, que a gente vai dar para o nosso arquivo, né? E aqui as informações da variável, né? Nesse caso específico eu vou salvar um arquivo de média. Então vamos ver aqui uma atividade que a gente vai trabalhar e vai salvar um determinado resultado. Então nós vamos carregar esse arquivo, plano 1, obter as médias dos tratamentos, que está na primeira coluna, né, que varia de 1 até 10, apesar de cada tratamento tem 3 repetições. E vão fazer então um arquivo adicional das médias. Então vamos ver lá. Limpando a tela,
aqui o nome do arquivo, carregando o arquivo. Como eu quero a média dos tratamentos, né, refere-se à primeira coluna, né, e eu quero saber qual que é o número máximo de tratamentos. É uma maneira de eu estabelecer as médias dos tratamentos. Então, o máximo da coluna, imaginando que está codificando de 1 até 10, então eu vou isolar apenas os dados referentes à coluna 1 e achar o máximo, 10. Tá certo? E aí, então, eu começo a trabalhar com o K, um laço de 1 até 10, para calcular a média do tratamento 1, a média do tratamento 2, até a média do tratamento 10. Então, tem que ser um laço 1 por 1. Aí, para o tratamento 1, eu vou encontrar todos os dados que são do tratamento 1. Então, vou, daquela minha matriz que tem 30 linhas, eu vou selecionar toda vez que eu encontrar o tratamento 1 e guardar as posições nesse céu. Então, o tratamento 1 está na linha 1, 2 e 3. O tratamento 2, como está organizado, está na linha 4, 5 e 6. O tratamento 10 está na linha 30, 29 e 28. Então, ele sabe, esse céu aqui é a posição. E aí ele vai pegar os dados, né? Certamente que ele vai pegar, para cada tratamento, uma matrizinha, uma fatia de 3 linhas correspondente à repetição 1, 2 e 3, e aquelas colunas correspondentes, né? E vai calcular a média dessas pequenas fatias. Então, para a fatia 1, vai ser a média do tratamento 1, média do tratamento 1, média do tratamento 2, para todas as variáveis. E ele vai ter, então, esse arquivo, que é arquivo de média, né? E ele vai salvar essa variável média, né, todas as informações da variável média, no arquivo que a gente vai denominar plano 1 MED, e como destina-se ao bloco de nota, nós colocamos essa especificação do código ESC2, ESC-II, certo? É a formatação convencional para bloco de nota. Então, veja que a gente vai executar, né? Eu poderia ter colocado aqui média, né? Ela é interna, são as médias do tratamento 1, 2, 3 até 10. Aqui, infelizmente, eu posso até remover essa coluna, que é a média da repetição, que não faz sentido. 1 mais 2 mais 3 dividido por 3, vai dar 2. E aqui as médias da variável x1, x2, x3. Né? Então, aqui ele já colocou lá na nossa pasta o arquivo plano 1 med.txt. Tá certo? E eu posso visualizar esse arquivo usando o type, que visualiza um arquivo, não é a variável. Aqui eu tenho a variável média, que é o conjunto de dados. O type eu visualizo um arquivo que está disponível na minha pasta de dados. Ele foi gravado na pasta de dados dessa forma. Qualquer outro programa vai ler dessa forma. Poderia ter usado outro formato para evitar o exponencial se fosse desejado. Mas veja que salvar um arquivo de dados, basta usar o comando save, certo? O nome do arquivo, as variáveis que eu gostaria de salvar, certo? E especificar a formatação. Você depois entra no help para saber sobre save. Se desejar salvar, por exemplo, em arquivo próprio do MATLAB, para salvar em PDF, existem outros recursos. Tá certo? Pois bem, então nós salvamos. Aqui nós temos algumas atividades, né? Nós vamos nessa atividade salvar uma função, por exemplo, que calcula a média de um experimento em DBC, né? Então veja que essa foi interessante, o cálculo dessas médias aqui de tratamento. Eu poderia calcular as médias de blocos, né? Seria fácil calcular. Então posso ter aqui uma função que é própria de cálculo de média. Vamos acionar ela aqui.
vão carregar. Então essa função própria de média, eu só preciso dos dados do experimento que supostamente está em DBC e a coluna selecionada, se é a coluna de tratamento, é a coluna 1, ou a coluna 2 é a coluna de bloco. E eu saio aqui com a matriz alt como sendo a matriz de médias, né? Então, essa estrutura aqui calcula a média ou da primeira coluna ou da segunda coluna. Se você tivesse um fatorial, você poderia preparar também para um fatorial. Eu tenho aí tratamento, bloco, local, o ano. Se eu quero as médias de tratamento, a média de ano, se é a coluna que ela está, essa minha função daria essa média. Então, vamos retornar aqui à nossa atividade. Nós vamos carregar, né, o nosso arquivo. E aí, então, eu quero calcular as médias dos tratamentos, ou as médias do bloco. Basta ter, então, essa função, calcMédia. Veja que ela chama calcMédia e foi gravada lá na pasta sua de trabalho, também com o nome calcMédia, né? Então, ela tem um input e tem um output. O input é um arquivo de dados, acompanhado da coluna desejada que você quer gerar as médias. Coluna 1, tratamento. Coluna 2, blocos. Então, se eu executar esse programa, eu tenho aqui as médias dos tratamentos, igual nós apresentamos anteriormente, ou temos as médias dos blocos. Bloco 1, bloco 2, bloco 3. Saiu uma coluna adicional, que é a média do tratamento. Somar 1, 2, 3 até 10, dividido por 10. Mas não interessa que eu poderia eliminar, né? Basta, nós já aprendemos no curso como é que nós eliminamos uma determinada coluna, né? Muito simples. Então veja, calcular a média de tratamento, calcular a média de bloco. Se eu vou sempre calcular a média de um fator, nada melhor do que ter externamente uma função capaz de calcular essas médias, né? Então, mais um exemplo de uso de função dentro do MATLAB, que é bastante útil. Bom, existe um comando, o diário, é aquilo que você faz durante toda a execução. Então, tudo aquilo que foi apresentado na tela, você pode gravar. Tudo aquilo que, né, você fez, as suas variáveis, as suas informações, tudo aquilo que você printou, colocou na tela, pode estar destinado, colocado num arquivo. Então, basta você começar com esse diário on, diário off, né? Por exemplo, eu tenho uma série de informações aqui, né? Eu vou aqui imprimir o valor de π, o valor de i, certo? E uma série de informações que eu tratei, né? E o que foi colocado, e eu vou então, posso ter acesso a esse arquivo que está sendo lá, depositado lá e gravado, né? Então, o que foi apresentado na tela está sendo gravado, né? Posso ter aqui o valor de π, o valor de i, o valor de... tá certo? Uma série de coisas que poderia estar na minha tela, né? E, opa, apenas essa faixa. Isso foi apresentado na tela. Se eu for avaliar o meu diário, tudo aquilo que está nessa minha tela, foi até então colocado na tela, está sendo gravado nesse nosso diário. E eu então posso recuperar todas as informações até então geradas. Algo bastante útil. Bom, nós agora, para complementar, nós já vimos comandos, nós já vimos algumas funções internas, comandos de laço, de while, de condicionais, de if, de salvar, de carregar. E por fim nós vamos apresentar alguns comandos simples de gráficos, né? A primeira coisa que a gente precisa definir, pode ou não definir, a quantidade de janelas que você deseja. Então você define um comando subplot, significa que você numa tela vai apresentar uma certa quantidade de gráficos se você desejar. Por exemplo, se você quiser desejar 4 gráficos numa única tela, você coloca aqui a matriz 2x2. Ou um ao lado do outro,
uma linha e duas colunas, 1 por 2. Um debaixo do outro, 2 por 1. E assim vai. E aqui esse P me dá a posição. Se é 2 por 2, o primeiro vai ser 1, depois o que está na próxima coluna é o 2, depois volta para o 3, depois vai para o 4. Então essa aqui é a posição que eu gostaria de colocar nos meus gráficos. Existe um comando também interessante, é o hold on, hold off. Significa que você está travando aquele gráfico. Você fez um gráfico, mas deseja inserir um segundo conjunto de dados. Então, se você tiver aberto, com hold on, você pode colocar no mesmo eixo já apresentado a segunda série de dados, um elemento texto, qualquer coisa. Quando você fechar aquele gráfico, hold off, então não se acrescenta mais nada, o gráfico está finalizado. Então vamos dar aqui alguns exemplos, né, de plot, onde a gente vai fazer aqui um exercício, né, uma atividade, e nós vamos gerar aqui um conjunto de dados com distribuição normal, 100 elementos, 4 colunas, e vamos chamar aqui x1, y1. x1, y1 é a primeira e a segunda coluna. x2, y2 é a terceira, quarta coluna. E eu pretendo fazer dois gráficos, né? Então, um debaixo do outro. Então, eu vou dimensionar 2 por 1. Duas linhas, né? E uma coluna. Esse primeiro gráfico aqui vai ser 1. Esse segundo gráfico vai ser o 2. Então, esse P do subplot, 1 e 2. E como que eu faço? Basta eu usar plot x1 e x2. Eu vou plotar esses dados, colocar x1 no eixo x e y1 no eixo y. E vou usar como símbolo esse KO. K significa preto, O essa bolinha, né? O outro gráfico eu posso colocar R+. Ele vai ser R de vermelho, né? E mais, uma cruzinha. Então eu especifico aqui, tem a relação daquele que eu posso usar das cores e dos símbolos. Temos aqui um título que vai ser apresentado, né? O título, um texto que você gostaria que apresentasse, que é a dispersão 1, né? Aqui a dispersão 2 são os títulos. Aqui o label vai apresentar aqui x1, y1, pode ser tempo, produção, do jeito que você quiser especificar o label do eixo x e o label do eixo y. E aqui está o plot dos meus pontos. Se eu quiser acrescentar algum elemento a mais, posso acrescentar um texto, por exemplo. Nessa posição aqui intermediária, que eu coloquei posição x no máximo, dividido por 2, uma posição qualquer, você pode incluir, por exemplo, uma palavra, uma seta, do jeito que você desejar. Então, é dessa forma que a gente faria os nossos gráficos. Está executando. Aqui nós temos os nossos conjuntos de dados, a função randômica. Gerei então os dados e estou plotando. Certinho? Então, que os dados são esses? Os dados nós temos (100) linhas e 4 colunas. Nós estamos usando para esse gráfico, aqui estão as nossas figuras. A figura 1, ela tem essa, né, o primeiro gráfico, o primeiro plot, e aqui o segundo plot, né? Enquanto eu estiver com hold on, eu posso acrescentar, né, muitas coisas aqui. Posso acrescentar o elemento, esse texto e tudo mais. Na hora que eu fechei o gráfico, nada mais pode ser acrescentado dentro desses eixos. Certo? Então, a posição, como era dois gráficos, nesse subplot, que poderia ser, por exemplo, um subplot uma linha por duas colunas. Uma linha por duas colunas. Aqui, uma linha por duas colunas. Então, veja que aqui é o gráfico 1, aqui é o gráfico 2. Né? Então, eu posso colocar um ao lado do outro.
dependendo da especificação desse subplot, que é tipo uma estrutura M por N, um nome de linha, um nome de coluna, e essa posição aqui, 1, 2, 3, 4. Então, são os vários recursos que eu tenho para apresentar esses gráficos. A gente vai utilizar bastante, são gráficos simples. O MATLAB não tem recurso específico para gráfico, né? Aí a gente teria que usar a biblioteca com mais recursos. Mas esses gráficos relativamente simples, que resolvem os nossos problemas de processamento de dados, são fáceis de ser feitos, né? Veja que aqui nós temos uma figura, né? E ela estaria disponível para você ter acesso a essa figura 1 aqui, né? Se tivesse várias figuras, por isso que a gente usa aquele comando close, é o comando que vai, então, fechar as figuras até então abertas. Não tem mais figura aberta. Por isso, ao iniciar um programa, a gente usa o CLC para limpar a tela, o clear para zerar e o close se tiver figuras abertas. Eu não quero que um novo programa, né, uma nova execução, mantenha figuras abertas, antigas. Se eu não sei se é atuais, se é antiga. Então, close fecha todas as janelas de figura, né? Bom, por fim, um outro tipo de gráfico, o gráfico também bastante utilizado, em barra, né? A mesma coisa, nós vamos representar duas colunas aqui em barra. Aqui, dados, né? Até contínuos. Aqui nós podemos especificar a figura que a gente quer colocar, figura 1, figura 2, figura 10, do jeito que você quiser desejar, para depois você saber onde é que está localizado os seus dados, e basta especificar a variável que você deseja. X1 ou X2 estaria no mesmo gráfico que você tem o hold on, está aberto, você vai colocar tudo lá dentro. Então o hold off, aí você fechou, não é mais possível incluir nova série. Se você desejar incluir legendas, você especifica a legenda. Aqui, um título de tempo, um título, né, no eixo X, um título e aqui no eixo Y a variável produção, né? Então, nós vamos executar esse conjunto de dados, né? Então, ter esta figura, que é a figura 1 sendo gerada, né? Com as barras. Se eu colocasse aqui figura 10, ela sairia com o nome de figura 10. Isso permite a você ter um controle. Eu coloquei na figura 1 os dados de treinamento, a figura 2 os dados de validação, a figura 3 taxa de erro. E assim vai, no final você saberia quem que é quem as suas figuras, não haveria sobreposição. Você poderia ter várias janelas de figura sendo trabalhada, sendo operada sem problema nenhum. Bom, gente, essa é uma visão geral. Então a gente vai terminar por aqui a nossa aula 4 do MATLAB e depois nós voltaremos para finalizar com a última aula, aula 5, é apenas a apresentação de projetos. Muito obrigado e até lá.